Olá, esse é mais um vídeo do canal Educação, Tecnologia, etc e tal, da série Desmistificando as Tecnologias na Educação. No primeiro vídeo falamos o que são as tecnologias e um pouco sobre as linguagens. Agora, nesse segundo vídeo, vamos falar sobre produção de informação, mundo virtual, cybercultura, cyberespaço e dilúvio informacional. Tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita, a maioria das pessoas eram receptoras de informação. Na linguagem oral, por exemplo, temos a figura do griot, presente na cultura africana e brasileira. O griot é o contador de histórias. Ele é a figura responsável por transmitir a tradição ao grupo. Na linguagem escrita, como no vídeo anterior eu dei um exemplo do Aristóteles, a gente pode pegar essa galera dessa época, né? Não era todo mundo que produzia. Passava por um crivo. Ele era fruto de vários debates, de várias conversas, que era uma prática muito comum já naquela época. O exercício sempre foi de alguns emissores para uma quantidade muito maior de receptores. Mas com as tecnologias de informação e comunicação, isso mudou drasticamente. Todos nós somos receptores e emissores de informação em potencial. A gente não precisa mais alcançar o status que o griot tinha, né? Que o griot era figura respeitada na comunidade. A gente não precisa alcançar o status de um Aristóteles da vida, né? Ou de qualquer escritor. Todo mundo hoje em dia é capaz de produzir informação. Todo mundo hoje pode produzir informação na internet, no mundo virtual. Mas o que é mundo virtual? O mundo virtual é um mundo de significações. E esse mundo não começou com os computadores, não começou com a internet. Esse mundo começou quando a nossa espécie adquiriu a capacidade linguística. Começou quando a nossa espécie começou a atribuir significado às coisas. Lá no início das linguagens. Vou dar um exemplo, ó. Isso aqui, ó. Aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei como isso é em outros estados do Brasil, mas isso daqui significa vida louca. Agora, se você faz isso aqui lá na Inglaterra, você vai dar problema, porque isso aqui lá na Inglaterra significa vá se f***. Você vai estar insultando alguém. Agora eu pergunto pra vocês, a gente consegue pegar isso? Eu não tô falando disso aqui não, tá, gente? A gente consegue pegar esse conceito, esse significado? Não, porque ele é semântico, ele é abstrato. O que as novas tecnologias de informação e comunicação fizeram foi permitir a sistematização desse mundo virtual, foi permitir que manipulássemos esse significado. E essa manipulação ela ocorre na internet, no cyberespaço. O cyberespaço é o lugar onde toda essa comunicação, toda essa manipulação de significados se dá. É o lugar onde todos se conectam e produzem informação. Essa informação produzida ela é chamada de cybercultura. Cyberespaço foi um termo desenvolvido pelo William Gibson. E cybercultura é um termo desenvolvido pelo Pierre Levy. Ou seja, cyberespaço é onde essa comunicação se dá e cybercultura é toda a informação produzida no cyberespaço. Nossas ações estão cada vez mais virtualizadas. Quando a gente compra uma camisa, eu vou lá no site da loja, seleciono o produto que eu quero, insiro os dados do meu cartão, esse valor vai ser debitado da minha conta, vai passar para a conta da empresa, a empresa vai identificar e vai me mandar o produto. Efetuamos uma transação comercial sem sair de casa. Cada vez mais fazemos isso. Ou seja, a gente consegue estudar, a gente consegue trabalhar, tem gente que consegue namorar, né? Consegue virtualizar essas ações, mas nem todas as ações eu acho que vale a pena virtualizar, enfim. Mas pode começar por ali, né? Isso é legal. Ou seja, hoje em dia passamos cada vez mais tempo no cyberespaço. E uma das características desse conhecimento que é produzido no cyberespaço, que ele é colaborativo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto. A Wikipedia é uma enciclopédia virtual. Inclusive ela é aberta, a gente consegue entrar lá e modificar. Época de eleição, o pessoal sempre entra lá, começa a modificar as coisas dos candidatos, enfim. Ao mesmo tempo, foi feito um teste, demora-se 20 minutos para constatar que uma informação está errada. O nível de confiabilidade é muito interessante. Ele é comparável às enciclopédias físicas, no caso, tipo o Barça, né? Quem não lembra do tiozinho batendo na porta da gente lá vendendo enciclopédia? Eu mesmo estudei muito com a Barça. Conseguem perceber a diferença do que as linguagens digitais permitem, que as outras não permitiam? Por exemplo, hoje em dia um músico, ele não precisa passar pelo crivo da gravadora. Hoje em dia o músico ele pode produzir a música dele e já disponibilizar na internet. Ele já chega direto em mim, chega direto em você, chega direto no público dele. O cyberespaço também possibilitou que a gente se articulasse mais. É só a gente lembrar das manifestações que tivemos em 2013, né? E as manifestações que a gente vive tendo. Os movimentos sociais estão começando a se articular também pela internet. Isso é muito bacana. O cyberespaço, ele possibilita, ele é um ambiente de certa forma democrático. É óbvio que temos fatores sociais nisso, né? Nem todo mundo tem acesso, mas isso é em todas as linguagens. A linguagem escrita nem todo mundo sabia ler e escrever. E a mesma coisa é a linguagem digital. Nem todo mundo tem acesso por fatores econômicos, enfim, a gente vive num sistema capitalista, isso tudo influencia. Uma coisa interessante também é que os grandes veículos de comunicação perderam o monopólio da notícia. É muito complicado, né? Ficar só na mão da Globo, da Veja, enfim.
desses veículos assim que informações duvidosas, enfim. E hoje em dia a gente tem várias opções, várias mídias alternativas. O cyberespaço permitiu isso. Acesso a diversas coisas, pessoas, lugares, músicas, filmes, livros. É um mundo de informação que hoje ele é incalculável. Não dá para calcular a quantidade de informação que está sendo produzida. Se a gente parar agora e falar, tem número X de informação, no próximo segundo já vai ter o número Y de informação. E por isso que somos arrochados por uma quantidade vertiginosa de informação. O Pierre Levy chama isso de dilúvio informacional. Eu vou usar o Facebook como exemplo, que eu tenho... No Facebook, eu tenho um pouco mais de 700 pessoas conectadas à minha rede social. São 700 e poucas pessoas publicando informação, publicando coisas do seu interesse. É muita gente produzindo informação. Mas nem tudo me interessa, nem tudo eu acho relevante. Então o que eu faço? Crio filtros. E nesses filtros, eu acabo colocando as pessoas que produzem informações que me interessam mais. Eu faço esse filtro para eu tentar dar conta dessa quantidade de informação que me assola. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar o dia inteiro no Facebook. Eu não acho interessante para mim viver a maior parte da minha vida no cyberespaço. E é óbvio que eu encontro dificuldade com isso. Confesso que as eleições me ajudaram muito nisso, né? Algumas pessoas eu até excluí e outras eu apenas parei de seguir. Enfim, algumas figuras eu acho que não conseguem entender a gravidade do que é um Bolsonaro da vida, do que é um Marco Feliciano da vida, do que é um Malafaia da vida. São figuras perigosíssimas. Mas eu fiz esses filtros seguindo o conselho do Pierre Levy. A gente não tem como dar conta desse dilúvio informacional. Então o que a gente faz? A gente faz igual Noé. Noé, nas histórias bíblicas, pegou o essencial da vida, né, dos animais, colocou dentro da arca, o dilúvio ia vir e lamber tudo. Se ele pegou o essencial, é isso que eu fiz com o meu Facebook. Eu acabei pegando o essencial. Mas vocês percebem que eu só peguei o Facebook como exemplo? O Facebook é um dos lugares que eu acesso. Imagina todos os outros. É difícil lidar com essa quantidade de informação. Ao mesmo tempo, é estimulante, é sedutor. Por que eu usei o Facebook como exemplo? Porque para eu filtrar essas informações, eu tive que criticar. Tive que analisar, ver o que me interessa, comparar, etc e tal. E é esse exercício que a gente tem que fazer. Então vou encerrando por aqui, que o objetivo desse vídeo foi falar sobre cybercultura, cyberespaço, mundo virtual e dilúvio informacional. No próximo vídeo vou continuar falando sobre esse momento atual que a gente vive de produção de informação e os impactos dessa produção de informação na nossa sociedade. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Até o próximo. Valeu, tchau!